A minha varinha é feita de madeira de acácia, núcleo de pelo de unicórnio, 30 centímetros e grande flexibilidade. Isso significa que eu sou uma pessoa sutil, adaptável e que minha varinha é muito leal a mim. Tá, mas como é que você sabe disso? Não é que eu aprendi nos estudos de varinhologia. Eu queria saber o significado dos elementos da minha varinha. Ué, é só pedir pra doida que é dona do canal te ensinar. Você abriu o Pottermore, fez o teste pra saber como é a sua varinha, chegou o resultado e você não entendeu absolutamente nada. Então fica nesse vídeo que nele eu vou te explicar melhor sobre o que é varinhologia. Varinhologia é um ramo da magia que estuda sobre toda a complexidade envolvendo essa ferramenta tão utilizada pelos bruxos, a varinha. Antes de começarmos, tenha em mente que, apesar de eu estar falando sobre os elementos que compõem uma varinha separadamente, na prática isso não funciona da mesma forma. Quando fabricam uma varinha, pelo menos na loja Olivaras, eles levam em questão toda a composição dela. Flexibilidade, tamanho, madeira e núcleo compõem uma varinha. Esses elementos podem balancear um no outro e eles levam, obviamente, a personalidade do dono em consideração. Vamos começar falando sobre o comprimento da varinha. Muitas lojas levam em consideração apenas o tamanho do bruxo que será dono daquela varinha, dando varinhas maiores para bruxos mais altos e dando varinhas menores para bruxos mais baixos, mas não na loja Olivaras. Claro, o tamanho do bruxo também é importante, mas eles não levam apenas isso em consideração. O caráter do bruxo também é importante para decidir o tamanho da varinha. Varinhas anormalmente curtas normalmente indicam que algo está faltando no caráter desse bruxo ou bruxa. Flexibilidade da varinha. A flexibilidade ou rigidez da varinha é igual ao nível de adaptabilidade do seu respectivo dono. Madeiras. Agora vamos finalmente, falar sobre as madeiras, que eu acho que é o que vocês estão mais ansiosos para escutarem. As madeiras é um pouquinho mais complexo e tem mais coisas para falar. Então se preparem que é muita coisa agora. Madeira de acácia. Uma madeira de varinha muito comum que cria varinhas complicadas que frequentemente se recusam a produzir magia para qualquer pessoa que não seja seu dono. E também retém seus melhores feitos para todos, exceto para os mais talentosos. Essa madeira se adequa muito bem a bruxos e bruxas mais sutis. Quando bem combinado, uma varinha de acácia corresponde a qualquer outra em termos de poder, embora muitas vezes seja subestimado devido à peculiaridade de seu temperamento. Amieiro. O amieiro é uma madeira inflexível, mas seu dono ideal não é teimoso nem obstinado, mas frequentemente prestativo, atencioso e muito simpático. Enquanto a maioria das madeiras de varinhas procuram semelhanças nos caracteres daqueles a quem melhor os servirão, o amieiro é incomum, pois parece desejar uma natureza que é não precisamente oposta à sua, então certamente de um tipo marcadamente diferente. Quando uma varinha de amieiro é colocada com alegria, torna-se uma companheira magnífica e leal. Todos os tipos de varinhas, o amieiro é mais adequado para o trabalho com feitiços não verbais, de bem sua reputação de ser adequado apenas para os bruxos e bruxas mais avançados. Macieiro. Varinhas de macieiro não são feitas em grandes números. Elas são poderosas e mais adequadas para um proprietário de objetivos ideais elevados, já que essa madeira se mistura mal com magia negra. Disse que o possuidor de uma varinha macieiro será muito amado e durará muito. E muitas vezes os clientes de grande charme pessoal encontram seu par perfeito em uma varinha de madeira de macieira. Uma habilidade incomum de conversar com outros seres mágicos em suas línguas nativas é frequentemente encontrada entre os proprietários de varinhas de macieira. Freixo. A varinha de madeira de freixo se apega ao seu verdadeiro mestre e não deve ser repassado ou presenteado pelo dono original, porque perderá poder e habilidade. Essa tendência é extrema se o núcleo for de unicórnio. Várias superstições sobre varinhas raramente suportam um exame mais detalhado, mas Olivaras acha que a velha rima sobre varinhas de sorveira, castanha, freixo e avelã contém uma pequena pepita de verdade. As bruxas e bruxos mais adequados para varinhas de freixo não são levemente influenciados por suas crenças ou propósitos. No entanto, a bruxa ou feiticeiro ousado ou super confiante, que frequentemente insiste em experimentar as varinhas da floresta de prestígio, ficará desapontado com seus feitos. O dono ideal pode ser teimoso e certamente corajoso, mas nunca grosseiro ou arrogante. Faia. O verdadeiro par para um bastão de faia será, se jovem, sábio além de sua idade e, se adulto, rico em compreensão e experiência. As varinhas de faia têm um desempenho muito fraco para os tacanhos e intolerantes. Esses bruxos e bruxas, tendo obtido uma varinha de faia sem ter sido devidamente combinada, ainda cobiçando essa madeira de varinha muito desejável, ricamente matizada e altamente valorizada, muitas vezes se apresentam nas casas de fabricantes de varinha eruditos como Olivaras, exigindo saber o motivo pela falta de poder de sua bela varinha. Quando devidamente combinada, a varinha de faia é capaz de uma sutileza e habilidade raramente vista em qualquer outra madeira. Daí sua reputação brilhante. Espinheiro negro. Espinheiro negro, que é uma madeira de varinha muito comum, tem a reputação de ser mais adequada para um guerreiro. Isso não significa necessariamente que seu proprietário pratique as artes das trevas, embora seja inegável que aqueles que fazem irão desfrutar o poder prodigioso da varinha de abrunheiro. Pode-se encontrar varinhas de abrunheiro entre os aurores e também entre os habitantes de Azkaban, uma característica curiosa de arbusto de abrunheiro, que possui espinhos perversos que ele produz seus frutos mais doces após as geadas mais difíceis, e as varinhas feitas dessa madeira parecem precisar passar pelo perigo ou sofrimento com seus donos para se tornarem verdadeiramente unidas. Dada essa condição, a varinha de abrunheiro se tornará um servo tão leal e fiel quanto se poderia desejar. Menos comum do que a varinha de nogueira padrão, a de nogueira preta busca em um mestre dos bons instintos e do discernimento poderoso. A nogueira preta é uma madeira muito bonita, mas não a mais fácil de dominar. Ela tem uma peculiaridade pronunciada
que está anormalmente sintonizado com o conflito interno e perde poder dramaticamente se seu possuidor praticar qualquer forma de auto-engano. Se o feiticeiro ou feiticeira for incapaz ou não quiser ser honesto consigo mesmo ou com os outros, a varinha frequentemente falha em funcionar adequadamente e deve ser combinada com um novo dono se quiser recuperar sua habilidade anterior. Emparelhado com um proprietário sincero e autoconsciente, no entanto, torna-se uma das varinhas mais leais e impressionantes de todas, com um talento particular em todos os tipos de feitiços. Cedro. Donos de varinhas de cedro possuem uma força de caráter e lealdade incomuns. Aí de Olivares costumava dizer: você nunca enganará o carregador de cedro. A varinha de cedro encontra seu lar perfeito, onde há perspicácia e percepção. A bruxa ou mago que combina com o cedro carrega consigo o potencial de ser um adversário assustador, o que geralmente é um choque para aqueles que os desafiaram impensadamente. Cerejeira. A madeira de varinha, muito rara, cria uma varinha de poder estranho, muito valorizado pelos alunos bruxos da escola de Mahotokoro, no Japão, onde aqueles que possuem varinha de cerejeira têm prestígio especial. O comprador ocidental da varinha deve dissipar de suas mentes qualquer noção de que a flor rosa da árvore viva seja uma varinha frívola ou meramente ornamental, pois a cerejeira costuma fazer uma varinha que possui um poder verdadeiramente letal, qualquer que seja o núcleo. Se combinada com núcleo de coração de dragão, a varinha nunca deve ser combinada com um mago sem excepcional autocontrole e força mental. Castanha. Esta é uma madeira muito curiosa e multifacetada, que varia muito em seu caráter dependendo do núcleo da varinha e toma uma grande quantidade de cor da personalidade que a possui. A varinha de castanha é atraída por bruxas e bruxos que são habilidosos domadores de bestas mágicas, aqueles que possuem grandes dons em herbologia e aqueles que são voadores naturais. No entanto, quando emparelhado com a corda de coração de dragão, ela pode encontrar sua melhor combinação entre aqueles que gostam demais de luxo e das coisas materiais, e menos escrupuloso do que deveriam ser sobre como eles são obtidos. Cipreste. Oi, tudo bom? Varinhas cipreste estão associadas à nobreza. O grande fabricante de varinhas medieval, Garrett Olivares, também não sei pronunciar, escreveu que sempre teve a honra de igualar uma varinha de cipreste, pois sabia que estava encontrando uma bruxa ou mago que teria uma morte heróica. Gente, olha que coisa. Felizmente, nesses tempos de menos seres de sangue, os possuidores de varinha de cipreste raramente são chamados a sacrificar suas vidas. Embora, sem dúvida, muitos deles fariam isso se necessário. A varinha de cipreste encontra sua alma gêmea entre os bravos, os ousados e os que se sacrificam. Aqueles que não têm medo de enfrentar as sombras em sua própria natureza e nas dos outros. Cornizo, Dogwood. Dogwood, ou cornizo, é um dos favoritos de Olivares. Ele descobriu que combinar uma varinha de Dogwood com seu lã ideal é sempre divertido. Varinhas de cornizo são peculiares e travessas. Eles têm naturezas lúdicas e insistem em ter parceiros que possam lhe dar espaço para emoção e diversão. Seria muito errado, entretanto, deduzir disso que as varinhas de cornizo Dogwood não são capazes de magia séria quando solicitadas a fazê-lo. Eles são conhecidos por executar feitiços excelentes em condições difíceis. Quando combinados com uma bruxa ou mago adequadamente inteligente e engenhoso, podem produzir encantamentos deslumbrantes. Um ponto fraco interessante de muitas varinhas de cornizo é que elas se recusam a realizar feitiços não verbais e geralmente são bastante barulhentas. Ébano. Essa madeira de varinha preta com avexite tem uma aparência e reputação impressionantes, sendo altamente adequado a todos os tipos de magia, combativa e a transfiguração. Ébano fica mais feliz nas mãos de quem tem a coragem de ser frequentemente não conformistas, altamente individuais ou confortáveis com o status de estranhos. Os proprietários de varinhas de ébano foram encontrados tanto entre as fileiras de Ordem da Fênix quanto entre os Cromancéis da Morte. A combinação perfeita da varinha de ébano é aquela que se apegará firmemente às suas crenças, não importa a pressão externa, e não será desviado trivialmente de seu propósito. Bem Grifinória essa madeira, hein? Sabugueiro. A mais rara madeira de varinha de todos, e com a fama de ser profundamente infeliz. A varinha sabugueiro é mais difícil de dominar do que qualquer outra. Ela contém magia poderosa, mas desdenha ficar com qualquer proprietário que não seja superior. É preciso um mago notável para manter a varinha sabugueiro por qualquer período de tempo. A velha superstição, varinha de sabugueiro, azar o ano inteiro, tem sua base neste medo da varinha. Mas, na verdade, a superstição é infundada. E aqueles fabricantes de varinhas tolos que se recusam a trabalhar com a sabugueiro o fazem mais porque duvidam que o farão poder vender seus produtos do que por medo de trabalhar com essa madeira. A verdade é que apenas uma pessoa altamente incomum encontrará seu pai perfeito na sabugueiro. Nas raras ocasiões em que tal emparelhamento ocorre, tenho certeza de que a bruxa ou bruxa em questão está marcada para um destino especial. Olmo. A crença infundada de que apenas puros sangues podem produzir magia com varinhas de olmo foi sem dúvida iniciada por algum proprietário de varinha de olmo que buscava provar suas próprias credenciais de sangue, pois Olivares já conhecia perfeitas combinações de varinhas de olmo que são nascidos trouxas. A verdade é que as varinhas de olmo preferem donos com presença, destreza mágica e uma certa dignidade nativa. Todas as madeiras de varinhas olmo produzem o menor número de acidentes, os menos erros tolos e os encantos e feitiços mais elegantes.
Essas são varinhas sofisticadas, capazes de magia altamente avançada nas mãos certas, o que, novamente, as torna altamente desejáveis para aqueles que defendem a filosofia do sangue puro. Carvalho inglês. Nome bonito, né? Carvalho inglês. Uma varinha para bons e maus momentos. Este é um amigo tão leal quanto ao mago que a merece. Varinhas de carvalho inglês existem parceiros de força, coragem e fidelidade. Menos conhecida é a proporção dos donos de varinha de carvalho inglês a terem uma intuição poderosa e, frequentemente, uma afinidade com o mundo da natureza, com as criaturas e plantas que são necessários para a humanidade. O carvalho é chamado de rei da floresta desde o solstício de inverno até o solstício de verão. Não sei falar. E sua madeira deve ser coletada durante esse período. O azavinho torna-se rei à medida que os dias começam a encurtar novamente e, portanto, o azavinho só deve ser colhido quando o ano passa. Acredita-se que essa divisão seja a origem da velha superstição: quando o carvalho da varinha dele e dela são azavinhos, então casar seria uma loucura. Eu não achei a tradução, gente, desculpa. Uma superstição que Olivares considera infundada. Abeto. Abeto, o avô de Olivares, sempre chamou as varinhas dessa madeira de a varinha de sobrevivente, porque a vendeu a 3 bruxos que, subsequentemente, passaram por perigo mortal ileso. Não há dúvida de que esta madeira, vindo como vem da mais resistente das árvores, produz varinhas que exigem resistência e força de propósito em seus verdadeiros donos, e que são ferramentas pobres das mãos dos mutáveis e indecisos. E na mão dos corvinos, então, ó. Varinhas de abeto são particularmente adequadas para a transfiguração e favorecem os proprietários de comportamentos focados, obstinados e, ocasionalmente, intimidantes. Não combinou com o Lufa-Lufa. Espinheiro. O fabricante de varinhas, Gregorovitch, escreveu que o espinheiro faz uma varinha estranha com trajetória, tão cheia de paradoxos quanto a árvore que a deu à luz, cujas folhas e flores se curam, mas cujos galhos cortados cheiram a morte. Olivares e Gregorovitch, embora discordem de algumas coisas, concordam com as varinhas de espinheiro, que são complexas e intrigantes em sua natureza, assim como os proprietários que melhor se adaptam a elas. Varinhas de espinheiro podem ser particularmente adequadas para magia de cura, mas elas também são adeptas de maldições. Olivares observou que a varinha de espinheiro parece mais em casa com uma natureza conflitante ou com uma bruxa ou bruxo passando por um período de turbulência. Espinheiro não é fácil de dominar. Entretanto, consideraria colocar uma varinha de espinheiro nas mãos de uma bruxa ou bruxo de talento comprovado, ou as consequências podem ser perigosas. Avelã. Uma varinha sensível. A avelã frequentemente reflete o estado emocional do seu dono e funciona melhor para um mestre que entende e pode controlar seus próprios sentimentos. Outros devem ter muito cuidado ao manusear uma varinha de avelã. Se seu dono perdeu recentemente a paciência ou sofreu uma decepção séria, que a varinha absorverá essa energia e a descarregará de maneira imprevisível. O aspecto positivo de uma varinha de avelã mais do que compensa esses pequenos desconfortos. No entanto, ela é capaz de uma magia notável, mas nas mãos dos habilidosos e é tão dedicada ao seu dono que muitas vezes murcha. O que quer dizer, ela expulsa toda a sua magia e se recusa a executar, muitas vezes necessitando da extração do núcleo e sua inserção em outro invólucro, se a varinha ainda for necessária. No final da vida de seu mestre, se o núcleo for de cabelo de unicórnio, no entanto, não há esperança. A varinha quase certamente terá morrido. A varinha de avelã também tem a capacidade única de detectar água no subsolo. Emitem nuvens de fumaça prateada em forma de lágrimas se passarem sobre fontes e poços ocultos. Azevinho. Azevinho é um dos tipos mais raros de madeira de varinha. Tradicionalmente considerado protetor, ele funciona mais bem para aqueles que precisam de ajuda para superar a tendência à raiva e a impetuosidade. Ao mesmo tempo, as varinhas de azevinho geralmente escolhem donos que estão envolvidos em alguma busca perigosa e muitas vezes espiritual. O azevinho é uma das madeiras que variam dramaticamente em desempenho, dependendo do núcleo da varinha. E é uma madeira notoriamente difícil de combinar com a pena de fênix, já que a volatilidade da madeira conflita estranhamente com o desprendimento da fênix. No caso incomum de tal dupla encontrar seu pai ideal, no entanto, nada nem ninguém deve ficar no seu caminho. Carpa. Curiosidade, a varinha de Olivares é de carpa, tá? A carpa seleciona como companheiro de vida a bruxa ou o bruxo, né, com uma única e pura paixão, que alguns podem chamar de obsessão, que quase sempre será realizada. Varinhas de carpa se adaptam mais rapidamente do que qualquer outra ao seu estilo de magia do seu dono, e se tornaram tão personalizadas tão rapidamente que outras pessoas se acharão extremamente difíceis de usar, até mesmo para os feitiços mais simples. Varinhas de carpa também absorvem o código de honra de seu dono, seja ele qual for, se recusam a realizar atos, para o bem ou para o mal, que não condizem com os princípios de seu mestre. Uma varinha especialmente ajustada e sensível. Lariço. Forte, durável e com cores quentes, o lariço há muito é valorizado como uma madeira de varinha atraente e poderosa. Sua reputação de incutir coragem e confiança no usuário garantiu que a demanda sempre superasse a oferta. Essa varinha muito procurada é, no entanto, difícil de agradar no que diz respeito aos proprietários ideais e mais complicada de manusear do que muitos imaginam.
Essa madeira cria varinha de talentos ocultos e efeitos inesperados, e descreve, né, o mestre que a merece. É comum que o bruxo feiticeiro que pertence à varinha de Clarisso nunca pertence à extensão total dos seus consideráveis talentos até que seja emparelhado com ele. Mas então, eles farão um casamento excepcional. Louro. Que uma varinha de louro não pode realizar um ato desonroso, embora na busca pela glória, um objetivo não incomum para aqueles mais adequados para essas varinhas, executam uma magia poderosa e às vezes letal. Varinhas de louro às vezes são chamadas de inconstantes, mas isso é injusto. A varinha de louro parece incapaz de tolerar a preguiça de um possuidor, e é nessas condições que ela é conquistada com mais facilidade e boa vontade. Caso contrário, ela se apegará felizmente ao seu primeiro casamento para sempre e, de fato, tem um atributo incomum e envolvente de lançar um raio espontâneo se outra bruxa ou mago tentar roubá-lo. Casamento, eu tô falando tipo a combinação de um bruxo com a varinha, tá bom? Bordo. Aqueles escolhidos por varinhas de bordo são viajantes e exploradores da natureza. Não são varinhas que ficam em casa e preferem ambição em sua bruxa ou mago. Caso contrário, sua magia fica pesada e sem brilho. Novos desafios e mudanças regulares de cenário fazem com que esta varinha literalmente brilhe, lustrando-se à medida que cresce, com seu parceiro em habilidades e status. Essa é uma madeira muito bonita e desejável. A parte da varinha de bordo sempre foi uma marca de status, devido à sua reputação de varinha de grandes realizadores. Pera. Como estranho. Essa madeira de tom dourado produz varinhas de esplêndidos poderes mágicos, que dão o seu melhor nas mãos de bondosos, generosos e sábios. Os possuidores de varinhas de pera são geralmente populares e bem respeitados. Normalmente não está em posse em bruxas ou bruxos das trevas. As varinhas de pera estão entre as mais resistentes e muitas vezes elas ainda podem apresentar uma notável aparência de novidade, mesmo depois de muitos anos de uso intenso. Pinho. O bastão de pinho de granulação direta sempre escolhe um mestre independente e individual, que pode ser percebido como solitário, integrante e talvez misterioso. Varinhas de pinheiro gostam de ser usadas criativamente e, ao contrário de algumas outras, se adaptam sem protestar a novos métodos e feitiços. Muitos fabricantes de varinhas insistem que as varinhas de pinheiro são capazes de detectar e funcionar melhor para proprietários que estão destinados a uma vida longa. A varinha de pinho é uma das mais sensíveis à magia não verbal. Álamo. Se você busca integridade, procure primeiro entre os chocos. Era uma grande máxima de Gerbold Olivares, o avô de Olivares. Aqui está uma varinha na qual confiar, de consistência, força e poder uniforme. Sempre mais feliz quando se trabalha com um bruxo feiticeiro de visão moral clara. Há uma piada velha entre os fabricantes de varinhas menores que nenhuma varinha de álamo jamais escolheu um político. Mas aqui eles mostram sua lamentável ignorância. Dois dos mais talentosos ministros da magia do ministério eram os possuidores dessa madeira. Carvalho vermelho. Você frequentemente ouvirá o ignorante dizer que o carvalho vermelho é um sinal infalível de temperamento explosivo de seu dono. Na verdade, a verdadeira combinação para uma varinha de carvalho vermelho possui reações extraordinariamente rápidas, tornando uma varinha de duelo perfeita. Menos comum do que a carvalho inglês, seu mestre ideal é leve, perspicaz e adaptável. Muitas vezes, o criador de feitiços característicos é um bom homem ou mulher para deter ao lado de alguém em uma luta. As varinhas de carvalho vermelho são provavelmente uma das mais bonitas. Pau-brasil! O pau-brasil de qualidade de varinha está em falta, mas demanda constante, devido à sua reputação de trazer boa fortuna para o proprietário. As referências, meu Deus, como geralmente é o caso com o folclore das varinhas. A população em geral tem a verdade de trás pra frente. As varinhas de pau-brasil não têm sorte, mas são fortemente atraídas por bruxas e bruxos que já possuem a admirável habilidade de para fazer a escolha certa, para tirar vantagem da catástrofe. É bem nós, bem Brasil mesmo. Enfim, gente, foi isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Ai, demorou muito pra fazer esse vídeo, porque vai ser um vídeo que vai ficar extremamente longo, mas tudo bem. Enrolei bastante pra falar, mas espero que vocês tenham entendido tudo. Lembrando que tem algumas coisas que a tradução fica um pouco diferente, tá? Eu peguei lá a traduçãozinha aqui, outra ali. Eu não fui um site que já tava traduzido, então assim, algumas coisas não ficaram muito claras, algumas traduções não ficaram muito certas. Então por isso que algumas vezes parece que eu falei meio estranho, meio embolado, mas foi por causa disso, tá? Enfim, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Me sigam em todas as minhas redes sociais. Coloquem aqui nos comentários qual que é o tipo da sua varinha. Particularmente gosto da combinação da minha varinha. Enfim, é isso. É um assunto que eu gosto bastante de falar sobre. E talvez eu faça alguns vídeos analisando as varinhas dos personagens de Harry Potter. É isso. Deixa o like, se inscreva no canal. Beijo!